A paz do Senhor Jesus, aos meus irmãos, às minhas irmãs que estão comigo nesta rede social. Vamos para uma meditação importante para que você possa compreender muitas coisas que andam acontecendo. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 12, no versículo 10, 11 e 12, que diz assim: Ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora chegada está a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, ao qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que habitais na terra, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já lhe resta pouco tempo. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, saiba de uma coisa: a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira para com a tua vida, com a minha vida e com as nossas vidas. O que nós temos observado hoje nessa e em outras redes sociais são tipos de pessoas com pretexto de espiritualidade. E se você não tiver o discernimento, você pode achar até correto o que aquela pessoa está fazendo. São pessoas que chegam dizendo que é de Deus, que é profeta de Deus, que é enviado de Deus, tanto homem como mulher, mas só sabe atacar a igreja. Você não vê eles falando da feitiçaria, da idolatria, das seitas diabólicas, entre outras coisas que no sapatinho de lã está vindo se aproximar para enganar os santos. Porque a Bíblia diz assim: se for possível, o diabo vai se transfigurar em um anjo de luz para enganar até os escolhidos. Pessoas que eu vejo, irmão, e observo tanto nessa rede social como em outra rede social. Eu sou um dos apoiadores de pregadores e pregadoras. Eu gosto muito de apoiar. Mas quando esses pregadores e essas pregadoras têm na sua missão falar dos céus e do inferno. Agora, quando eu vejo pessoas que é igual os escribas, fariseus e saduceus, nem entra no céu e fica impedindo aqueles de entrar, eu já começo a ficar preocupado. Porque a nossa missão, enquanto ainda estamos nessa vida, é pregar a verdade. Olha o que nós acabamos de ler: o acusador de nossos irmãos é derribado, aos quais diante de Deus os acusava de dia e de noite. Satanás foi derrubado, os demônios foram derrubados, e esses acusadores que estão aqui nas redes sociais também foram derribados. Olha, eles foram tão derribados que você não vê nenhuma palavra deles pregando contra Satanás e os demônios, ou pregando contra os defraudadores. É só atacando a obra de Deus. Você não vê a outra linha. Você não vê eles comentando de outros detalhes. A mesma coisa são aqueles que começam a falar da novela bíblica, da novela evangélica. Eles pregam contra a novela bíblica, contra a novela evangélica, mas vocês não vê eles falando das novelas diabólicas dos outros canais de TV, que fica estimulando o povo à abominação, à imoralidade, ao incesto, à zoofilia, pecados que a Bíblia condena. Então, meus amigos e minhas amigas, faça o que a Bíblia diz: discernir os espíritos, para saber se provém de Deus ou não. Você é inteligente. Você não pode ficar dando audiência para esses tipos de pessoas que só fica atacando a obra de Deus, só fica atacando os homens de Deus, ainda fala nomes ainda. Eu acho muito engraçado que eles conseguem falar o nome dos pastores, que segundo a visão analógica deles, esses pastores são falsos. Mas os falsos mesmo, eles não falam aqui. Os feiticeiros mesmo, eles não falam aqui. Os idólatras mesmo, eles não falam aqui. Os da seita, eles também não comentam aqui. Mas dos homens de Deus, daqueles que estão ganhando alma, fazendo a obra do Senhor, eles atacam de tudo quanto é lugar. Por isso, meus amigos e minhas amigas,
preste muita atenção quando você vê e ouvir qualquer coisa nessa rede social ou em alguma outra rede social. Glórias a Deus. Porque é questão de minutos ou segundos da nossa vida, é como um vapor, conforme diz a palavra do Senhor. Hoje estamos aqui, amanhã ou daqui a pouco podemos estar do outro lado da vida e não vai haver justificativa e nem desculpa. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo. O juízo é estabelecido após morte. Por isso, meus amigos e minhas amigas, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesta rede social, tome muito cuidado. Ore a Deus, peça discernimento para saber se aquilo que estão apresentando para você nessa plataforma está vindo da parte de Deus ou está vindo da parte do diabo. Você entendeu, meus amigos e minhas amigas? Fica aqui esse alerta. São detalhes porque, como eu estou fazendo muitos trabalhos aqui na rede social, tanto nessa rede social como em outra rede social, eu estou trabalhando direto com gravações, com vídeo, com narração, entre outras coisas. E às vezes a gente acaba se esbarrando com esses tipos de pessoas que aí eu começo a prestar atenção no detalhe, tá? Pá, batendo do lado. E o outro lado não vai bater, não? Ah, tá, é o outro lado que está no caminho do céu. Meus amigos, cuidado. Tome muito cuidado. Fique esse alerta de Deus aí para todos vocês, onde nós limos no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12, do versículo 10, 11 e 12. Esses são os acusadores de nossos irmãos. Do mesmo jeito que o diabo foi derribado, o acusador de nossos irmãos foi derribado, os demônios foram derribados, eles também foram derribados, e com a própria boca deles eles confessam: ah, eu saí de lá porque agora eu encontrei a verdade. Que verdade? Que verdade é essa que você encontrou? Que você não cita a passagem bíblica, que você não cita o livro da Bíblia, pregando contra a imoralidade, contra os pecados. Que verdade é essa? Você encontrou a verdade do diabo. É essa verdade que você encontrou. Só sabe atacar a igreja. Só sabe atacar os irmãos, só sabe atacar os pastores. E quando eu falo os pastores, é os pastores corretos, aqueles que estão realmente fazendo a vontade de Deus. Não é os defraudadores. Porque tem os defraudadores. E os dos defraudadores mesmo, eles não falam. Eles são defensores dos defraudadores. Por isso eu falo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Só vai estar comigo nessa rede social quem verdadeiramente tiver com sinceridade para ver esse povo aí, ó, que precisa de salvação, chegar ao reino dos céus. Agora, toda vez que eu perceber que tem um enganador que está tentando te enganar na minha rede social, eu vou bloquear e vou tirar, vou excluir. Porque a Bíblia diz: não lançarei pérola aos porcos. Então não vou perder tempo com esse tipo de pessoas. Entendeu? Meus irmãos e minhas irmãs. E todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nessa rede social. Fica esse alerta aí para todos vocês. E se você quiser conhecer um pouquinho mais dos nossos trabalhos de mensagem, louvores, narrações e história, tá vendo aí? Passando aí no fundo, esse é o nosso canal oficial, nosso canal no YouTube, onde você vê ali as mensagens na íntegra, completo, onde nós pregamos pelas igrejas, eventos, consagrações e muito mais. Você consegue ver aí as mensagens completas. Aqui na plataforma não tem como colocar uma mensagem completa, porque a plataforma dá um intervalo de tempo, tanto para postar como para gravar. Para você ver que a gravação, o tempo dela já está acabando. Já vou encerrar, não é porque eu quero encerrar não, porque é o tempo limite que a plataforma dá. Mas aí você quer ouvir uma mensagem completa, no culto completo, é só você entrar no nosso canal no YouTube aí, ó. Se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e deixa Deus te usar. E se quiser abençoar, nos abençoar nessa obra abençoada, deixa Deus te usar também, em nome de Jesus, porque o nosso compromisso é com a verdade. Quem tem medo de falar contra Satanás, quem tem medo de falar contra os demônios, quem tem medo de falar contra os imorais que estão aqui ou em outras redes sociais, são pessoas realmente que estão em pecado e não conhece ainda a verdade. Pensa que conhece a verdade e não conhece a verdade. Por isso, vigia, ora e peço discernimento a Deus para que você não seja enganado. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte em cada coração.